Irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe. Rebeca, é 1 hora de aula de novo? Vamos procurar fazer algo mais dinâmico durante a aula, para a gente não se sentir enfadado, né? Porque o normal são 50 minutos de aula, no máximo. Aí quando passa, como eu falei na semana passada, né? Até os adultos começam a ficar cansados. Aí vamos ver se durante a aula, dependendo do contexto, a gente faz uma oração, canta uma música e depois retoma. Na igreja Manancial, quando havia nos cultos de ensino, as igrejas pentecostais têm o chamado culto de doutrina durante a semana. Além da escola dominical, tem o ensino bíblico mais reforçado, que é para a membresia amadurecer. E o culto o ensino durava 1h30, o ensino mesmo. Fora os cantos. E no meio, mais ou menos, havia um intervalo. O pessoal ia ao banheiro, tomar água, a gente cantar um pouco. Então isso quebrava aquela monotonia e facilitava o pessoal continuar o aprendizado. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer hoje. Voltando ao estudo, já estamos no final da primeira carta aos Tessalonicenses. Eu acho que mais 2 aulas a gente termina. O trecho bíblico de apoio da aula hoje é bastante curto, versículos 12 até o 15. 4 versículos só, né? Porque o comentarista da revista quis restringir a um determinado tópico, vamos dizer assim, a um direcionamento que ele deu a respeito de trabalho cooperativo, de todos estarem trabalhando em harmonia. Eu volto a dizer para os irmãos que vocês devem ler a lição em casa, tá? Não é porque eu não pego a revista durante a aula, raramente faço isso, que a revista não é usada, pelo contrário. A primeira coisa que eu estudo é a revista, antes de vir da aula. Então eu sempre leio a revista, pego algumas coisas proveitosas dela e encaixo naquilo que eu estou preparando. E depois vou lendo várias vezes o trecho bíblico e comentários de outros autores. Porque não adianta a gente querer fazer um sermão sozinho, uma aula sozinho. Existem pessoas no mundo, vivas e mortas, que Deus colocou, que estudaram a vida inteira. Há pessoas que fizeram um seminário e na tenra idade, com 20 anos, tem gente que já estava com o seminário feito já. E essas pessoas passaram a investir muito, a viajar, a aprender outros idiomas, a estudar os idiomas antigos, para interpretar a Bíblia, e escreveram muito. O autor deste livro que eu sempre trago aqui, como eu já disse para os irmãos, tem 6 volumes enormes só para o Novo Testamento, e mais 6 volumes enormes para o Antigo Testamento, hebraico e os comentários. E fora dicionários, enciclopédias e muitas... Ele escreveu muita coisa, esse cara. Ele escreveu dezenas de milhares de páginas na vida toda. Dedicou a vida a estudar a palavra do Senhor e a explicar para outras... Então a gente não pode desperdiçar isso, né? Não podemos jogar isso fora. Nós aprendemos com outras pessoas que Deus já colocou também para ensinar. Aquelas pessoas que dizem assim, não, para mim a Bíblia basta. Sim, basta como regra de fé e prática, como revelação da vontade de Deus, da palavra de Deus, é o bastante. Mas a gente precisa de explicações de outras pessoas, não precisa? Não precisa de esclarecimento? Inclusive os eruditos. Os eruditos têm um ponto que eles não conseguem desembaraçar. Aí eles vão a outros. Eles se recorrem a outras pessoas que estudaram aquilo, pedem opiniões para desembaraçar. Por que isso? Porque Deus não fez nenhum de nós completo. Ele nos fez de tal maneira que nós precisemos uns dos outros. Então, quem tiver a intenção de estender seu ministério, pregar, ensinar, é uma coisa maravilhosa. Eu digo isso por mim. É sofrível? É. É pesado? É doloroso? É. Tem que ter investimento pessoal? Você tem que gastar, inclusive, com isso? Sim, é necessário. Mas é maravilhoso, vem de Deus e é necessário investir nele. A Bíblia diz, aquele que tem o ministério de ensinar, esmere-se no ensino. Isto é, prepare-se, dedique-se, e você vai precisar da voz, do conselho, do ensino de outras pessoas, principalmente os que vieram antes e que passaram a vida inteira estudando, ok? Eu tenho um problema muito sério com relação ao estudo, é memória. Eu tenho que estar consultando o tempo todo, todo tempo tenho que consultar.
Eu dou essa aula agora, se daqui a um mês eu precisar dessa matéria, tem um pouco na minha cabeça, mas eu tenho que estudar de novo. É por isso que eu dou aula aqui e durante a semana eu ouço a minha aula para poder dar a próxima, para saber o que eu falei, onde parei. Lembro que nós tivemos aqui, acho que umas 2, 3 semanas sem aula, um ano e pouco atrás. Depois eu tive que perguntar para o pastor se eu tinha dado determinada aula ou não, porque eu não escrevi, não registrei. Eu não lembrava se tinha dado aula. Perguntei, pastor, qual é a lição, pastor? Foi tal aula, porque eu não conseguia lembrar. Então, Deus não nos fez completos. Sempre vamos precisar de ajuda de outros, ok? Pense nisso, irmãos. Seu ministério vai ser melhor se você usar os outros irmãos, a opinião dos outros, aquilo que os outros já fizeram, já aprenderam e já ensinaram. Vamos lá para a nossa leitura. Você percebe que, às vezes, eu estou falando uma coisa que não diz respeito diretamente com a aula? De vez em quando eu faço isso, né? Por que isso? Porque eu tenho que ajudar a desenvolver o ministério das pessoas também. Então, isso também é ensino. É ensino para aquele que quer ensinar, aquele que quer pregar. Outra vez eu falei de gramática aqui, né? Erros gramaticais sérios, como gerundismo e outras coisas. Isso é importante, sim. Por que uma coisa dessa? Porque talvez eu não, mas quem sabe você ainda vai pregar para doutores, para altas autoridades. Quem sabe você vai pregar, caiu de paraquedas numa convenção de grandes empresários, financistas, e Deus quer usar você lá. Vai ser mais fácil a pessoa ouvir você se você tiver uma linguagem mais correta. Claro que Deus tocando no coração das pessoas podem ouvir de qualquer maneira que você expressar, mas quanto melhor você expressar, tanto mais fácil algumas pessoas de coração duro ouvir você falar. Então, meu irmão, não desista do seu ministério, invista nele, invista pesado, apreenda, corrija o que está errado, porque Deus quer usar você e você não sabe quando isso vai acontecer. E não sabe onde e com quem. Você pode ser sim usado por Deus. Vai se preparando. Vamos ler então. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12, 13, 14 e 15, né? Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Amém. O título da nossa lição é Recomendações para Viver em Harmonia, e o comentarista da lição investe nessa condição de harmonia. Você já deve ter lido. Ele pretende usar aqui como exemplo uma orquestra. Você já teve a oportunidade de parar para analisar os detalhes de uma orquestra? Você pode entrar no YouTube, por exemplo, e colocar lá a Orquestra Filarmônica de Berlim, e você vai se maravilhar, né? Composições musicais muito difíceis, muito complicadas, mas que saem. O Naldo está aprendendo trompete, né? Estava, né? Parou sim para tratamento, mas logo está aí, né? A Damara está aprendendo violino. A Gabriela, né, filha do Josias, com a flauta. E quando a gente ensaia aqui, cada um por si, e o Josias fica para cá, né, tentando socorrer, ajudar todo mundo, né, a gente percebe que o som de um é uma coisa, o som de outro instrumento é outra coisa. Imagina assim, colocar tudo assim na orquestra dessa maneira. Cada um toca quando achar conveniente, da maneira como achar melhor e no tom que achar melhor. Ninguém vai querer ouvir. Mas nem as próprias pessoas que estão tocando vão querer ouvir. O trompete é em si bemol. Um outro determinado instrumento é em fá. Outro instrumento, o trombone, em dó.
Aí se todos eles lerem a mesma partitura e tocarem o que está na partitura, não vai dar certo, porque são tonalidades diferentes do instrumento. Do instrumento. Então tem que adaptar. O que está tocando em si bemol tem que subir um tom, né? Acho que é isso, né? O que está tocando em Fá tem que se adaptar. Então não é exatamente o que está na nossa cabeça, porque senão não é uma orquestra, é uma bagunça, é um amontoado. Já quando cada pessoa faz a sua parte dentro da partitura, observando a regência do maestro, para fazer as coisas no tempo certo, mas não apenas no tempo, no ritmo certo, e também com o volume certo, né? Que o maestro faz sinais, todos os sinais têm significado, né? Não é assim só para seguir a bandinha, não. Todos os sinais do maestro têm significado para uma orquestra. E o que está anotado também lá no papel da música, também, né? Tem significado. Então, quando todos seguem a sua partitura e aquilo que o maestro instruiu, e aquilo que o maestro está fazendo na regência na hora, o que acontece? Acontece essas maravilhas que a gente ouve de execução musical. Se durante a execução musical o Naldo resolve mudar o tom, é para ele tocar tudo em Sol maior. Aí ele fala, não estou gostando de Sol maior não, vou tocar em Lá maior. Pronto, acabou. Se ele pega o trompete e sai tocando no outro tom, estragou a orquestra. E assim o comentarista da lição quer dizer que nossa vida em comunhão, em comunidade, e a nossa vida na igreja também tem que ser. Nós temos um maestro, nós temos um regente, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um regente, um maestro no nosso corpo, que é o nosso cérebro. Você imagina você querer fazer uma coisa rapidamente no fogão, desligar o fogo e pegar uma panela, se a mão que vai desligar o fogo resolve fazer fora do tempo e a outra resolve pegar a panela antes, e você se queimar. O cérebro coordena para que você faça tudo no tempo certo e um membro coopere com outro membro, certo? Assim como eu estou fazendo o gesto agora relacionado àquilo que eu estou falando. Meu cérebro vai coordenando isso. As coisas que trabalham em conjunto precisam ter organização. Tem que ter uma regência central. Nosso corpo é regido pelo grande maestro, que é o cérebro. Um grupo social, qualquer grupo social é regido por um líder, assim como uma classe de escola dominical é regida, orientada pelo professor. A igreja é dirigida pelo pastor. A igreja é uma congregação. A igreja toda do Senhor Jesus, no mundo todo, é dirigida pelo Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos viver em entendimento, para que a orquestra funcione bem e atinja os propósitos que o Senhor Jesus quer. Voltando para a nossa congregação, nós temos um pastor que recebe orientações de Deus a respeito do que fazer com a igreja. Gente, ele não pode ficar pedindo opinião de tudo e dizendo como cada um quer fazer. Ele pode até eventualmente fazer isso, pedir conselhos, é bom que ele faça isso. Ele pedir opiniões, deliberação de coisas em grupo, sim, algumas vezes sim, mas nem sempre. Às vezes as coisas são feitas de acordo com o que o Espírito Santo manda para ele, mas o Espírito Santo está dizendo, eu quero que faça assim. Às vezes a igreja não quer. Às vezes a igreja quer tocar outra música, o Espírito Santo quer que toque uma música e a igreja quer outra. Aí o Espírito diz para o pastor, eu quero esta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? A música aqui é só uma metáfora. O Espírito do Senhor quer que o trabalho seja orientado em determinada maneira para tal propósito. E a igreja não está muito interessada nisso, mas o pastor está interessado em obedecer à vontade de Deus. Nós precisamos obedecer à regência. Se temos alguma coisa contra, não vai funcionar, ou não está de acordo com a palavra de Deus, ou é perigoso para a igreja, procure o pastor, que é nosso irmão também é ovelha de Deus, e converse com ele. Mas, em princípio, o Spala do violino fala assim, regente, eu acho que o senhor escolheu o movimento errado. E o regente diz, explique. Aí ele explica para o papai, não, eu entendo sua posição, mas vamos manter a minha por causa disso. O que compete ao Spala fazer? Sim, senhor, vai lá e ensina para o seu naipe, vamos fazer assim, de acordo com o que o regente disse. Irmãos, a autoridade foi colocada por Deus em cada grupo social. Todo grupamento social tem um líder,
e entenda que uma pessoa, qualquer pessoa, só pode exercer autoridade dentro do seu grupo se Deus lhe deu essa autoridade. Até Satanás tem autoridade para reger os demônios e para fazer determinadas coisas na terra, porque Deus dá autoridade para ele. Só que Satanás é forçado a obedecer aquilo porque ele tem limitação estrita, muito pequena com relação ao que Deus permite ele fazer. A gente vai discutir a natureza de Satanás outro dia, não é o caso aqui. Mas os seres humanos também têm que agir dentro das limitações de autoridade impostas por Deus, até os juízes. Existem juízes ímpios fazendo coisas erradas, julgando de forma corrupta? Existem, nós estamos vendo, estamos sofrendo com isso, mas vamos prestar conta a Deus. Nós não podemos prestar conta a Deus por causa de fazer errado, irmãos. Nós temos que exercer a liderança nossa como cristãos dentro da vontade do Senhor. É por isso que pais e mães sofrem tanto em casa com a simples administração do lar, mas com a complexa administração e educação de filhos. Por quê? Porque fazer dentro da vontade do Senhor é muito difícil. Exige muita dedicação, muito empenho e às vezes perda do sono. É verdade ou não? Porque a gente tem que fazer de acordo com a vontade de Deus. Agora, transporta isso para uma congregação de 100 pessoas. Se você sofre como pai, como mãe, para dirigir uma família de 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, e é difícil, perde o sono, imagine uma congregação, porque o pastor também tem família. Ele já é líder da família dele. E ele é líder de uma igreja com dezenas de pessoas. Imagine a dificuldade dele. É por isso uma lição como esta de hoje, e tantas vezes a Bíblia fala a respeito de liderança, obedecer aos nossos pastores, porque não é fácil não. Existem pessoas que dizem assim, se eu estivesse no lugar dele, eu faria assim, 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 assado. Mas não está no lugar dele. Então vamos respeitar. Se eu fosse o maestro dessa banda, dessa orquestra, eu escolheria outro tom, outro andamento para aquela música. Mas você não é o maestro. Toque o seu instrumento de acordo com o que o maestro está dizendo. E toque na hora certa. Não espere o maestro falar, por favor, toque seu instrumento. Irmão, por favor, pega o seu violino, está chegando a sua hora. Faltam só 4 compassos para você. Tem que esperar isso. A gente faz isso com o pastor. Numa banda a gente nunca faria isso. Numa orquestra a gente nunca faria isso, mas a gente faz com o pastor. Eu falei para o pastor uma vez, o senhor não tem que pedir por favor para a igreja. O senhor não tem que pedir por favor. Nós somos servos, é nosso dever. Não é nem por favor, nem muito obrigado. É nosso dever. Nós temos que cooperar com o nosso pastor. Concordam com isso, irmãos? Aí você vai dizer, mas se o pastor estiver errado? Joelho no chão e converse com ele. Ele pode provar para você que não está errado, ou ele pode concordar com você, ou pode discordar de você, que eu já vi isso acontecer também. Mas felizmente não parece ser nosso caso. Nosso pastor é uma pessoa humilde que ouve bem. Mas vamos ter mais por regra geral, né? Então vocês estão vendo, irmãos, que desde a liderança de um pequeno grupo, uma família, igreja, uma orquestra, tudo isso, em todas essas instâncias, nós temos que ser colaboradores, nós temos que cooperar. Não é só por causa do líder, do regente, do pastor, não é só por causa dele. Aqui no caso da obra de Deus é por causa do Senhor Jesus, mas do modo geral é por causa da qualidade do produto final. Eu vou obedecer ao meu pai, porque minha família vai prosperar moralmente e materialmente com isso. Eu vou obedecer ao meu líder lá no meu trabalho secular, porque eu fui contratado para isso, para promover minha empresa. Meu patrão não paga para eu ganhar salário, paga para eu representá-lo. Então eu vou obedecer ao meu líder, que assim a empresa funciona bem casadinha, funciona nos trinques. Eu vou obedecer ao maestro da minha banda, do meu conjunto, porque a música vai sair maravilhosa e o meu público vai voltar para ouvir da próxima vez. A música vai ser gostosa de ouvir, dá até para gravar. Não é nosso caso ainda, né, Damares? Né? Não, ainda não é nosso caso. Mas vamos chegar lá, né? Se Deus quiser. Eu vou obedecer ao meu pastor, porque assim a minha igreja vai ser edificada e ele não vai precisar passar a noite chorando por minha causa.
E a minha igreja vai crescer, porque Deus está olhando dos altos céus, está aprovando o trabalho, dizendo, como esta igreja me dá prazer. Olha que coisa boa, Deus fala assim, essa igreja me dá prazer, porque é uma igreja obediente, que trabalha coordenada, bem sintonizada, em harmonia. Harmonia é cada um no seu tempo, da maneira correta, na velocidade correta, de acordo com o maestro. A igreja precisa disso, irmãos? Uma escola inglesa, décadas atrás, uma escola tradicional, particular, caríssima, o nome não lembro, resolveu testar um sistema em que os alunos aprenderiam o que quisessem, na hora que quisessem, se quisessem. Resolveu testar durante alguns anos esse sistema, sem coordenação. Os alunos escolhiam o que fazer e quando fazer. Formou uma geração de pessoas que são quase psicopatas. Estão nas ruas agora da Inglaterra fazendo muita coisa errada. Estão no comércio, na indústria, nos bancos, na liderança de famílias tradicionais, endinheiradas, fazendo besteira agora na Inglaterra. A liderança da escola se arrependeu amargamente de deixar isso, porque não adianta. O grupo social precisa de um coordenador. E quem é coordenado tem que obedecer ao coordenador. Não é assim. Imagine o irmão Rafael, prospera, daqui a pouco a loja dele tem meio quarteirão, 30 empregados trabalhando lá, e cada empregado faz o que quer, vende pelo preço que dá na cabeça, na hora que quer, faz o que acha melhor. Imagina, em poucos meses vai falência de novo, né? Está alugando para a Igreja Universal poder usar, né, o salão, né? Estamos caminhando para isso. As universidades que estão falando aí, eles estão seguindo uma doutrina, um pensamento do professor que leva ao que está hoje, né? Eles estão ouvindo uma pessoa lá na frente, uma ideologia totalmente diferente, oposta de Deus, oposta da família, então estão Desestruturando a sociedade através de famílias, da escola, é projeto da esquerda, né? projeto da esquerda. Infelizmente. Irmãos, para o maestro, para o líder, para o pai e a mãe e para o pastor da igreja, a tarefa de convencer os seus liderados de que o que ele está dizendo é o caminho certo, é o que deve ser feito, não é fácil. Quem é pai e mãe que sabe disso, não é fácil convencer o filho, são anos de labuta. Eu tenho filho mais velho, tem 43 anos, o segundo 41, o outro 39 e a outra menina vai fazer 37. E o Pedro tem 6 anos. São 43 anos. Ó, não é fácil não. Então, um líder convencer seus liderados, corrigir e nem sempre ser aceito é uma tarefa muito difícil. O que acontecia lá no deserto quando Moisés... Imagina só, hein? Moisés assumiu uma igreja de 3 milhões de membros. Não é 3 milhões de membros que se reuniam num salão uma vez por semana. 3 milhões de membros estavam no pé dele dia e noite durante 40 anos no deserto. Era uma tarefa e tanto, não era não? E ele tinha 80 anos quando assumiu essa tarefa. Tem gente que está entregando, já pendurando chuteiras, bem menos do que isso, né? Eu não aceito isso para mim, não. Eu peço a Deus misericórdia, saúde, capacidade para eu ir adiante, né? Até o fim. Mas não podemos pendurar nossa chuteira. Mas vamos lá. Moisés tinha problemas, tinha crises de autoridade. Não ele, o povo, tinha crise com ele de autoridade tantas e tantas vezes. Quanta murmuração, quanta reclamação. O que é que Deus fez? A cada vez Deus foi, como diz o pastor Rafael da igreja presbiteriana, né? Como diria ele, Deus foi ficando nervoso. Cada reclamação Deus ia ficando nervoso, o pastor Rafael disse. Conforme o povo murmurava, Deus ia ficando mais irado. Até que chegou um ponto em que Deus falou, chega Moisés, acabou. Eu não vou mais tolerar esse povo. Por causa do quê? Insubmissão à liderança, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Moisés, você saia da frente, eu vou destruir esse povo todo,
E de você, Moisés, não importa a sua idade, eu vou fazer um povo novo, vou começar tudo de novo através de você. O que Moisés, o líder, fez? O povo de Israel agora podia ser chamado, em vez de povo de Abraão, seria povo de Moisés, né? Moisés se jogou no chão, de cara no chão, e pediu misericórdia a Deus pelo povo. Assim é o nosso pastor, assim é o pai e a mãe. Quando vê que os filhos estão com dificuldade de obedecer, dá um aperto no coração. Abaixa a cabeça, meu Deus, o que eu vou fazer? Nós temos que aprender a ser obedientes às nossas lideranças, porque o negócio é difícil. Aí Deus ouviu Moisés e falou: tá certo, Moisés, eu vou ouvir você. Só que tem uma coisa, o meu povo não vai entrar em Canaã. Aqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima vão morrer no deserto, vão passear aqui mais 40 anos no deserto até morrer, até o último que saiu com a idade acima de 20 anos do Egito. Só Josué e Caleb, né, que sobreviveram porque foram fiéis a Deus. É grave, a insubmissão à liderança para Deus é grave. Tanto é que você vê em Romanos capítulo 13, Paulo dizendo que as autoridades foram constituídas por Deus e nós devemos honra e obediência, porque ela traz a espada e não é inutilmente, quer dizer, as penalidades da lei, não é inutilmente. Pedro diz na sua carta que é melhor nós sofrermos sendo obedientes ao Senhor do que sofrer por nós sermos errados. Então, se a autoridade trabalhar contra nós, que nós estejamos na obediência e que a autoridade esteja errada, mas nunca nós. Então, se você disser, o pastor não se comportou bem, não agiu corretamente nessa decisão, pode ser, mas você se comporte adequadamente para o castigo não vir sobre você. Esse é o princípio da autoridade no reino de Deus. Não é exatamente o que o comentarista fala na revista, nem aqui, mas eu acho que a gente precisava trazer para a nossa condição. Irmãos, isso é tão grave, que nós precisamos falar disso para os irmãos e irmãs que não vêm à escola dominical. Precisamos falar isso. Porque a insubmissão... Como é que foi que o profeta Samuel falou para o rei Saul, quando desobedeceu a Deus? O que foi que falou? Saul disse, Saul disse assim, não, essa desobediência foi besteirinha, porque eu separei o melhor das cabras, das ovelhas, para oferecer um sacrifício ao Senhor. Sabe que Deus não vai gostar de uma desobediênciazinha dessa? Uma coisinha de nada que eu desobedeci, mas eu peguei o melhor. Deus mandou matar tudo, mas eu peguei o melhor das ovelhas, dos cabros, dos bois, para poder apresentar um sacrifício a Deus. O que foi que o profeta disse para o rei, que tentou contornar a desobediência? É melhor obedecer do que sacrificar. Quer dizer, não adianta vir cantar, entregar o dízimo, sua oferta, seu sacrifício a Deus, sua presença, se não obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar é apresentar sacrifício. Porque a desobediência, a rebelião, diz Samuel, é comparada ao pecado de feitiçaria. É grave ou não é, meus irmãos? O profeta Samuel, o grande profeta de Deus, disse: a desobediência, a rebelião contra Deus é comparada ao pecado da feitiçaria, porque a feitiçaria é o pecado que está associado a Satanás desde a raiz, e Deus compara a feitiçaria, a desobediência. É grave. Paulo diz aqui, rogamos, olha essa expressão que nós já estudamos em outros contextos, Paulo falando rogamos, é uma súplica. Paulo está escrevendo, mas é quase como se ele estivesse de joelhos. Ele e os seus companheiros, por isso que está no plural, rogamos, irmãos, rogamos, irmãos. É como se dissesse, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, por favor, reconheçam aqueles que são seus líderes, de tão sério que é o negócio. A palavra que é traduzida aqui por trabalhar, não é erga, como acontece lá Jesus falando para a igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, teu trabalho, né? Oi data erga, não é. Aqui é outra palavra. Aqui é copiontas, a palavra, copiontas. Essa palavra pode ser traduzida por
trabalhar arduamente, por trabalhar até na fadiga, até na exaustão. Paulo está falando isso, olha, nós rogamos que vocês reconheçam aqueles que trabalham até a exaustão no meio de vocês, aqueles que se consomem para trabalhar em benefício de vocês. Essa é a tradução correta da palavra, não é simples trabalhar. Quando Paulo fala isso, dá para perceber que ele está dando uma indireta em quem? Não é nos crentes. Porque para os crentes, o verbo é reconheça, mas aqui trabalhar, ele está dando uma cutucada em quem? Nos obreiros. Paulo esteve um tempo lá, não um tempo suficiente para formar bons obreiros. Então ele está dando uma cutucada nos obreiros, nos pastores. Ele está dizendo para a igreja, reconheçam aqueles que trabalham duramente. Mas é como se ele chegasse nos líderes e falasse, duramente, hein? É para trabalhar, hein? É para se esgotar por amor da igreja, é para se dedicar, nem que caia de exaustão. Essa é a liderança para o reino de Deus. Para o reino de Deus, esse é o estilo de liderança que Deus requer. É que você e eu, todo aquele que tem um trabalho na obra do Senhor, que exerce liderança, que se dê totalmente. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que esses? Eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo mais. O que está perguntando? O Senhor sabe tudo. Então, apacenta minhas ovelhas. É necessário ter convicção profunda de amor ao Senhor para poder trabalhar como líder de igreja, para pastorear um rebanho. Por quê? Porque não é tarefa fácil. E Paulo está dando uma indireta. Aguenta as pontas, trabalhe até a exaustão, não reclame, continue em frente e continue aconselhando, e continue levando cacetada, e continue sendo alvo de fofoca, de mentiras, e continue a trabalhar, e passe a noite em claro, e chore e ore, e continue a procurar as ovelhas, aconselhar, ensinar, porque é isso que eu quero. Paulo está dando uma indireta para os pastores. E por aí vocês estão vendo que não é fácil. Por isso o escritor aos Hebreus dizem que nós devemos obedecer aos nossos pastores, que velam pelas nossas almas. Quer dizer, eles estão de olho para ver se as nossas almas permanecem em Cristo. Para que façam isso não gemendo, porque não seria útil para a igreja. Por que não seria útil para a igreja se o pastor ficar gemendo? Por que será que o escritor aos Hebreus dizem, não faça seu pastor gemer, porque não vai ser útil para vocês? Por quê? Vejo alguns motivos aí. Primeiro, porque ele está canalizando energias para sofrer e chorar durante a noite. Faz bem espiritualmente para ele? Faz. Mas ele deixa de investir em outras coisas da igreja. Ele deixa de gastar o tempo e as energias em outras coisas. Isso é um aspecto. O outro aspecto é porque Deus não vai se agradar da igreja que faz isso. Não vai ser útil, não vai ser bom para nós. Vamos ler. Normalmente eu não leria, mas como ainda tem tempo, tem bastante tempo, vamos ler 2 a Timóteo. Quando eu falo 2 aos Timóteos, é brincadeira, viu? A gente vai no embalo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, depois aos Timóteos. Aqui é brincadeira. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quem vai ler? Bem alto. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tenha de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Agora que eu estou conseguindo achar aqui o trecho, ela já leu, hein? Pois é. Pode ler de novo, mais alto, por favor. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Vocês estão vendo, isso aqui Paulo escreveu para Timóteo na condição de pastor. Timóteo como pastor, provavelmente de Éfeso, talvez de Éfeso. E é uma das muitas exigências para um pastor, para um obreiro. Está vendo que na brincadeira, Paulo está dizendo, inspirado por Deus, para Timóteo se esforçar para se apresentar diante de Deus aprovado, que não tem vergonha, não se envergonha de nada, e que ensina bem a palavra da verdade.
Bom, para começar, se esforçar para apresentar a Deus aprovado é ficar vigiando por si próprio todo o próprio comportamento. Não ter de que se envergonhar significa que está medindo tudo o que faz com relação com as pessoas de fora e de dentro. E que maneja bem a palavra da verdade, que ensina bem a palavra da verdade, significa o quê? Que tem que se dedicar à palavra da verdade. Porque ninguém sabe tudo e, pelo contrário, a gente sabe muito pouco. Então, Timóteo, pastor, estude a Bíblia. É o tempo todo. Porque você tem a obrigação, está dizendo aqui, obrigação de manejar perfeitamente esta palavra. Mas eu não estudei tudo. Problema seu, se vire, que a igreja precisa de você. Por isso que quando Paulo escreve, acho que é Timóteo ou a Tito, não lembro a circunstância, diz, se alguém almeja episcopado, quer dizer, almeja ser líder da igreja, supervisor da igreja, excelente obra almeja. É uma excelente obra ser dirigente da igreja, mas tudo que é excelente no reino de Deus tem um custo muito alto. Por isso, meus irmãos, por que eu estou gastando meia hora para falar só sobre o respeito e obediência à liderança? Porque se a gente não tiver esse princípio, nós não vamos ter coordenação, como diz aqui o comentarista da lição, harmonia entre nós. Nós vamos ser apenas um clube religioso. Uma família pode ter tudo, ótima casa, dinheiro, bom emprego, saúde, todos os recursos, vizinhos maravilhosos, mas se os filhos não tiverem respeito e acato ao pai e à mãe, não tem nada, acabou, não tem nada. Toda alegria artificial da casa. Assim a igreja para o Senhor começa pela obediência, pelo acato, para nós trabalharmos em harmonia. Por isso, se o seu pastor disser alguma vez agora, a partir de agora, irmãos, vamos ter uma reunião necessária com toda a igreja de a tal hora. Não precisa falar por favor, e você não precisa esperar ele falar por favor, e nem deve colocá-lo nessa situação. É você falar, eu tinha um compromisso, mas eu vou ver se eu consigo desmarcar para poder obedecer ao meu pastor. Porque eu preciso estar junto com a minha igreja. Eu preciso dar exemplo. Eu preciso mostrar para a minha igreja que alguém tem que obedecer ao pastor. Eu quero que minha igreja desenvolva. Eu quero que minha igreja cresça espiritualmente. Tenha um avivamento. Eu quero ver as pessoas louvando o nome do Senhor, mas de coração. Não é só porque está projetando a música no telão, não. Não é só porque tem um instrumento tocando, mas estão fazendo de coração, derramando o coração diante do Senhor. Mas tem que começar por mim. Aproveitar que está aberta em 2 aos Timóteos, capítulo 3, é logo em seguida, versículos 16 e 17. Quer ler, já que você está perto do microfone aqui? Pode ler? Bem alto. 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Obrigado. Está vendo? Esse é o propósito de Deus levantar um líder que estuda a palavra, que aprende a palavra, ensina a palavra, porque é para a edificação da igreja. É para estruturar a igreja. Para que a igreja seja aquilo que Deus quer que seja. E isto se qualifique com aquilo que Deus fala nas últimas palavras que ela leu. Realizar a boa obra. Versículo 13. Continua falando a respeito ainda de como devemos nos comportar diante dos líderes. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Desculpa. Essa palavra grande aqui, alguém tem uma tradução diferente? Que o tenhais em grande estima e amor. Alguém tem uma tradução diferente? Maior respeito e amor. Maior respeito e amor. Tá. Grande respeito e amor. Mas eu quero focalizar aqui a palavra grande, que ele, na tradução do Carlinhos Léo, é maior.
Esta palavra aqui é composta em grego, são 3 partes. É como se a gíria de hoje se dissesse assim, hiper, super grande tal coisa. Em grego, tem 2 intensificadores, essa palavra tem 2 intensificadores. Não tem como traduzir aqui. Então, aqui, lá está maior, aqui está grande. Mas a palavra original seria perissos. Mas ela já é forte. Mas ela já é aumentada por hiperperixos. Isto é, seja excessivo. Faça isso além da conta. Transborde. Está entendendo? Olha só, olha como é que a palavra está dizendo. Vocês têm que ter em estima e amor de modo transbordante, além do que você achar necessário. Pode exagerar nisso, é como os Paulo diz, pode exagerar no seu respeito e amor pelo seu líder. Veja como é que Deus conta. Não é respeito e amor formal. Graça e paz, pastor, está tudo bem, tá? Vira. Não. É para exagerar. Não é para ser artificial. É para ser natural. Por isso que ele diz, estima e amor. O amor precisa ser natural, tem que brotar do coração. Nós parece que nós estamos muito longe disso, né? Vocês estão vendo o conceito que a palavra de Deus tem do pastor da igreja, do líder do rebanho? Em outro lugar, a palavra diz assim, aqueles que presidem e ensinam bem vocês, sejam dignos de duplicada honra, quer dizer, contribua financeiramente em dobro para o sustento dele. Ah, mas um salário mínimo dá para todo mundo, então 2 salários mínimos para o pastor. É como se dissesse isso, entendeu? Ah, não, mas aqui para nós, para sobreviver, nós precisamos de 3 mil reais. Então sustente o seu pastor, igreja, com 6 mil, mais ou menos isso. Tá, mais ou menos. Claro que eu estou falando assim, com palavras que a gente possa compreender, não é exatamente isso, tá? E também não é só uma questão financeira. A questão é que não deixe seu pastor se preocupar com o sustento da casa dele. Não deixe seu pastor se preocupar com as contas dele. Cuide dele, porque ele está cuidando de vocês. É justo, é certo cuidar dele do ponto de vista material, financeiro, sustento, aluguel. É justo fazer isso? É. Por quê? Porque ele está cuidando da alma sua. Ele está cuidando daquilo que você vai levar para o céu. E você está cuidando dele só aquilo que fica na terra. É justo. Então, Deus coloca a liderança da igreja num conceito que às vezes a gente não consegue compreender e não é explicado. Mas eu estou, olha só, irmãos, eu estou insistindo nisso aqui. Ah, irmão, está indo longe demais, né? Já está há muito tempo falando desse assunto. Mas eu estou insistindo nisso aqui porque é o cerne da nossa lição e porque a igreja vai entrar em problemas. Ou você não acredita nisso? Nós vamos passar por momentos difíceis. Já tem uns 3 anos que eu estou falando isso, né? Eu vou repetir. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser ano que vem, mas vai acontecer. E quando nós estivermos no sofrimento, na perseguição, na luta, na dificuldade, nós temos que ter uma liderança forte para nos conduzir nesse momento. E a liderança só é forte se os liderados estiverem dispostos a respeitar e a seguir e a obedecer, e a cuidar da liderança. Quando chegar a tribulação, não na sua vida, na minha, porque nós já estamos em tribulação em alguma área da vida, mas quando chegar uma tribulação geral, que pega toda a igreja de uma vez só, você vai se lembrar dessa palavra. E vai se lembrar como é importante, como tem sido importante eu ter sido ensinado que eu tenho que obedecer ao meu pastor e respeitar, porque agora ele tem confiança de que pode me falar coisas que as outras pessoas de fora não podem ouvir. E eu posso ouvir, e eu posso fazer. Quando a gente tiver que fazer as coisas às escondidas, porque a polícia vai estar no nosso pé, isso vai ser muito importante. Ah, irmão, você está viajando na maionese. Tá bom. Ontem nós conversávamos sobre o profeta Jeremias. Jeremias era a mesma coisa, não era? Era a mesma coisa. Jeremias pregava e chorava porque o povo não queria obedecer. Porque o povo dizia, Jeremias, você está viajando na maionese. Mas que? A Babilônia vai invadir? Mas que é isso? Nós temos aqui o templo de Deus. Então, Deus está no nosso meio. Nós somos servos de Deus. Nós somos descendentes de Jacó, de Israel. Está viajando na maionese, Jeremias.
E Jeremias chorava, porque ele falava o que Deus mandava falar e o povo não queria obedecer. Qual foi a consequência? Destruição, escravidão, 70 anos de escravidão e de exílio e lágrimas. 70 anos. Então, não pense que você está ouvindo maionese, não. Está ouvindo bobagem. E é mais uma indireta aos líderes. Por quê? Porque o líder tem que ser digno disso. Eu estou falando aqui não é só para liderado, não, é para líder também. Como eu disse, alguns de nós podem ser chamados, viu? Quando a igreja começar, o amor esfriando, as pessoas se desviando, e ela fala, não, mas o meu pastor não vai se desviar, mas quem sabe Deus chama você para dirigir um rebanho ali no outro bairro que está em desespero porque não tem líder. Lá na Vila dos Sargentos, quem sabe? Quem sabe Deus chama esse casal aqui e fala, são vocês. São vocês porque não tem outro. Não pode acontecer, irmã? Pode. Pode sim. Na história já aconteceu tantas vezes. Então aqui a palavra também é para o líder. Seja digno dessa atenção que o povo está dando para você. Demonstre que você precisa e merece isso. Está fazendo por merecer. E o versículo termina dizendo, tende paz entre vós. O que significa isso? Depois de falar tanto sobre o respeito e acato à liderança, tende paz entre vós. Significa o quê? Aquilo que eu disse. A igreja não vai ter paz se não começar pelo respeito à liderança. Vai ter grupinhos, vai ter divisão. Versículo 14. Não, vamos fazer uma oração a Deus? Yuri, você faria esta gentileza de vir aqui à frente? Porque eu estou pedindo isso, porque é para poder gravar aqui, tá? Eu estou pedindo para o Yuri vir à frente, e nós vamos orar agora tanto pela liderança da nossa igreja, quanto pelo nosso comportamento diante da liderança. Por favor, Yuri. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, ó Deus, pedindo uma bênção em favor da liderança da nossa igreja, que o Senhor possa estar abençoando a vida do nosso pastor, ó Pai, pastor Renato, que o Teu Espírito possa estar conduzindo, Senhor, o Teu servo para estar à frente da Tua igreja. Nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua família, Senhor, que o Senhor possa estar suprindo todas as suas necessidades, que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, o Teu servo, para estar conduzindo o Teu rebanho, ó Pai, para estar dando, Senhor, a direção para a Tua igreja. Oramos, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, possa respeitar, ó Pai, aquele que o Senhor tem colocado à frente da Tua igreja, para que o Senhor possa estar dando uma bênção no entendimento da Tua igreja, que nós possamos estar ajudando, Senhor, nosso pastor, ó Pai, a estar realizando a Tua obra, a estar cuidando um dos outros, ó Pai. Também queremos Te pedir para cada irmão que exerce, Senhor, um cargo de liderança na Tua casa, para que o Senhor possa estar, Senhor, dando uma bênção a cada um desses irmãos, ó Pai, que estão à frente, para que possa estar, Senhor, cuidando um dos outros. Nós pedimos, ó Deus, que cada um de nós possamos ter esse compromisso de estarmos, ó Pai, orando, cuidando uns dos outros, ó Pai, aqueles que se encontram fracos, ó Pai, na caminhada, o Senhor possa estar revertendo isso, e que nós possamos, Senhor, estar auxiliando esses irmãos, ó Pai, para estarmos juntos, que nós possamos, Senhor, estar assim, concedendo, Senhor, a cada dia, Senhor, uma bênção na vida, Senhor, dos nossos irmãos que não estão frequentando a escola bíblica dominical, que o Senhor nos capacite para estarmos chegando a esses irmãos, para que eles possam estar se despertando, para estar junto conosco, aprendendo da Tua palavra. Assim nós pedimos, abençoa a liderança da Tua igreja, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Bom, selamos o compromisso com esta oração, certo? Estamos empenhados agora com aquilo que nós nos comprometemos diante de Deus. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados. A palavra insubordinados em grego, por que eu vivo puxando o grego? Você sabe, porque
a partir da original, da etimologia, a gente aprende alguma coisa. Insubordinados, aqui é atactos. É de onde vem a palavra que nós usamos agora, tática. Então, esse A antes é uma negação. Então, atactos seria uma negação de tactos. O que é tactos e o que é atactos? Diz respeito à organização com determinada tática, estratégia para vencer determinado obstáculo. É uma linguagem militar desde aquela época. Quando Paulo diz que admoesteis os insubordinados, ele está dizendo assim, que existem crentes na igreja que são como soldados que estão fora da linha de batalha, não estão obedecendo ao seu comandante. Eles estão fora da tática prevista, do planejamento do seu comandante. Então, insubordinado não é simplesmente aquele que faz bico, não. Eu vou fazer aquilo que eu quero, não vou fazer o que estão mandando. Não é só isso. O insubordinado, no contexto deste versículo, é aquele que não está se submetendo a uma ordem de batalha. Você imagina um grupamento do exército, o batalhão que vai para frente agora para dar de cara com o inimigo, para combater o inimigo, e cada um faz o que quer e se coloca na posição que quer. É como a orquestra, né? Em que cada um toca a hora que quer, a música que quer, no tom que quiser, no ritmo que quiser. Não vai ser música, vai ser um barulhão. O exército não vai ser um exército, vai ser um bando que vai ser destroçado pelo inimigo. Quando Jesus disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí você vai dizer, mas isso é justamente o contrário do que você está ensinando. Se os insubordinados forem tomando corpo na frente do batalhão, o inimigo vai acabar destruindo, então isso não tem nada a ver com o que Jesus falou, é o contrário. Só que Jesus falou da igreja dele, não falou dos desordenados. Vocês estão vendo como o comportamento do desobediente é grave? Pode ser considerado alguém que não é da igreja, porque a igreja de Jesus é obediente. Ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque aqueles que estão insubordinados, aqueles que não seguem a tática, que são os atactos, isso não são da minha igreja. É duro falar isso, é duro ouvir, mas é uma conclusão lógica. Por isso a insubordinação é gravíssima, é gravíssima. Ora, se o profeta, sendo usado por Deus, disse para o rei Saul que a insubordinação, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, o mesmo princípio vale para nós hoje, irmãos. Eu sou insubordinado na linha de frente, na batalha de Jesus contra as hostes malignas. Eu sou insubordinado, eu estou deixando o corpo inconstante, o batalhão está frágil. Eu sou membro da igreja? Eu sou membro da Segunda Igreja Batista, mas da Igreja de Jesus eu sou membro? Meu nome está escrito no livro da vida se eu estou fazendo isso? Como insubordinado eu estou tumultuando o exército de Deus? Então vamos colocar a coisa em perspectiva. Eu preciso me comportar como alguém que obedece a Deus e meus líderes, para que eu não bagunce a tática, o planejamento de combate, porque quem planeja o combate para o batalhão não é o soldado, não sou eu. Quem planeja é o general. Ele diz o que eu tenho que fazer e eu tenho que fazer, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mas eu preciso fazer, porque senão eu comprometo a tática. Por isso que Paulo chama de atactos, quer dizer, aqueles que estão contra a tática planejada pelo comandante do exército. Está vendo que insubordinado na igreja é coisa grave e feia? Viu como vale a pena estudar um pouquinho mais as palavras do original? Então, admoestem. Ele está dizendo, eu exorto vocês que admoestem insubordinado. É para dar bronca, é para chamar para conversa, é para puxar pelo bigode e falar, irmão, pelo amor de Deus, está comprometendo a igreja, vamos andar no caminho certo. Paulo está dizendo que tem que admoestar mesmo o insubordinado. Olha como é que ele vai mudando o tom através dos verbos. Admoestem subordinados. Consolem os desanimados. Já não é mais para admoestar o desanimado. Aquele que está assim, oh meu Deus, eu não sei, a minha vida não está dando certo. É para consolar, não é para admoestar. Olha só como os verbos vão mudando. Ampareis os fracos. Olha como ele vai suavizando.
Aquele que está fraco, quer dizer, aquele que está com dúvidas em relação a assuntos de fé, ampare, abrace. Chega assim, irmão, vamos caminhar junto, vamos vencer isso junto, irmão, não desista, em nome de Jesus. É para amparar, é para abraçar. Às vezes ele vai dar cotovelada em você, sai para lá. Não, você precisa insistir, porque ele é fraco. A palavra de Deus na carta aos Hebreus diz que nós devemos novamente juntar as mãos santas, sem ir em contendas, amparar aqueles que estão com os joelhos vacilantes, estão fraquejando, quase caindo. Nós temos que fazer isso. Nós, é nosso dever. Paulo está dizendo isso aqui para a igreja. E depois, ser longânimo. O que é longânimo? É ter uma paciência além do limite. Para com todos. Quando ele diz para com todos, ele está incluindo aquele que é de fora da igreja. É complicado isso? É. Mas quantas e quantas vezes nós temos que ter paciência? Ou não é? Quantas vezes a gente engole sapo para ver se a pessoa se converte? Eu estou engolindo sapo com relação à minha família. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Acho que por enquanto só a Natália e Deus estão sabendo como QI alto sendo usado contra a palavra de Deus. Não faz ideia. Eu tenho argumentos para combater isso? Tenho. Eu tenho. Como você também, eu tenho o Espírito de Deus. Mas eu estou de bico fechado. Porque tem que ter paciência, senão eu não vou ganhar. E eu quero ganhar. Eu quero ver no céu comigo. Eu não quero ter razão. Eu não quero ganhar a discussão. Eu quero ganhar a alma. E para a gente não ganhar a discussão, para a gente não ter razão em tudo, tem que ser longânimo, tem que ter paciência. Quando ele fala aqui consolar os desanimados, o verbo traduzido por consolar aqui é ganhar com palavras, viu? Consolar não é só com o joelho, não, é você falar mansamente com as pessoas a palavra do Senhor. E ver de que ninguém dê a outrem mal por mal. Sabe o que é? Eu vivo nesse limite, sabe? A minha vontade muitas vezes é logo comprar uma cartucheira e ver a pessoa morrer que nem um passarinho, né? Dar um tiro de cartucheira, só fica os pezinhos grudados na árvore, né? Que nem um passarinho morrer. Às vezes, eu estou falando isso como ser humano, mas eu tenho que me controlar. Paulo não está falando isso aqui para anjos e para santos. Não está falando aqui para Abraão, Isaac e Jacó. Está falando para mim e para você, seres humanos cheios de problemas e falhas, que às vezes sentem raiva dos outros. Eu procuro canalizar minha raiva para o que a pessoa fez, e não para a própria pessoa. Porque se eu canalizar para a pessoa, eu vou comprar uma arma. E o dia que eu estiver na carne? Eu posso comprar uma arma? Uma pistola 9mm? Podemos, né, Renelson? Podemos, né? E colocar no porta-luva do carro, ou quem sabe aqui do lado, na bolsinha. Qualquer coisinha, vai na cara do indivíduo. Mas e quando o sangue ferver meio grau a mais? Eu passo fogo na cara do indivíduo. Então, meus irmãos, é melhor não ter. Como crente, se eu tivesse uma pistola no carro, eu já teria matado uma meia dúzia, pelo menos. Acho que uma meia dúzia no Ceará, mais uma meia dúzia aqui, eu já teria matado. Então, eu estou falando como ser humano, que você também é. Então é melhor não ter. É melhor se desviar do mal, porque senão eu vou pagar o mal com o mal. Aí eu procuro sentir muita raiva do que a pessoa fez, mas sentir compaixão de quem fez isso, como Jesus faz comigo. Jesus odeia o meu pecado, odeia, ele abomina o meu pecado, mas ele me ama. Ele não paga o mal com o mal, ele me ama. O que eu posso fazer diante de um sentimento como esse? Mas seguir sempre o bem, uns para com os outros, e para com todos. Paulo usando a mesma expressão para se referir às pessoas de fora, novamente. E ele fala lá aos Coríntios, capítulo 12, irmãos, não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus. Nós temos motivos para nos vingar?
Dá para escrever um livro, né? Com letra miúda. Mas a vingança pertence a Deus. Eu não vou nem me vingar e nem pedir para Deus se vingar. Por quê? Porque a Bíblia também diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque se Deus se vingasse de tudo que as pessoas pediram, eu já teria morrido bem novinho. Na adolescência ou antes. Então, irmãos, esse é o sinal já, né? Encerrou, né? Tá na hora. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui hoje é conteúdo altamente ético, é comportamento moral e relacional, é se dar bem, a igreja crescer a partir do meu comportamento, da minha submissão e do meu relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque ele toca um instrumento, ela toca outro instrumento, ela toca outro, eu toco outro instrumento, mas nós temos que tocar em harmonia. Este é o reino de Deus. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Assim como na orquestra, para sair tudo lindo, maravilhoso, gostoso de ouvir, requer esforço e dedicação, no reino de Deus também requer esforço e dedicação para haver harmonia. Amém, irmãos? Deus abençoe.